Vamos começar a nossa conversa de hoje, claro, com a nossa reflexão do dia. Para você, principalmente, que aí vive em um relacionamento. Relacionamento não é para ver no que vai dar. É para você lutar e fazer dar certo. Mas até um certo limite. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Todo mundo deveria pelo menos entrar num relacionamento para fazer dar certo, né? E não para vamos ver o que vai acontecer. E claro, você precisa dar o seu melhor nesse relacionamento, fazer de tudo para que esse relacionamento ele possa ser feliz para você, para que você possa viver dele de uma maneira saudável. Só que existe um limite. Muitas pessoas perderam essa noção do limite. Muitas pessoas ficam o quê? Nesse ciclo do sofrimento que a gente vai falar daqui a pouco dentro do seu relacionamento. Uma coisa é você acreditar sempre no melhor. Mas existe um momento que onde as evidências não te mostram isso, é hora de você saltar fora. É a hora sim de você tomar uma decisão, é a hora de você ter coragem para dizer não, opa, aqui agora, a partir desse limite, não permito mais passar. O problema é que as pessoas se acostumaram a viver em relacionamentos falidos e elas ficam se enganando achando que elas estão lutando para fazer dar certo. Se a outra pessoa não quer, não adianta porque todo o seu esforço será em vão. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia antes da gente começar o conteúdo para valer. Colibri Artes, seja bem-vinda. Dirlene Borba também por aqui. Camila Souza que estava comigo também no Consistência 1% até agora há pouco. Ana Paula Fono, a Rose Martoni também. Sejam todas bem-vindas. E eu vou pedir para você um favor. Pega o aviãozinho aqui, manda para algumas pessoas, porque falar sobre o ciclo do sofrimento é algo importantíssimo para você iniciar o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de recuperação da coragem. Se você não faz isso, fica muito mais difícil. Se você não reconhece que esse ciclo do sofrimento faz parte da sua vida, faz parte do seu presente. Deixa eu dar um bom dia aqui para Nadir. Oi, Nadir. Nadir também estava no Consistência 1% até agora há pouco. A Cris também por aqui, seja bem-vinda. Janu Cristino, bom dia, direto da praia. Bom dia, Janu, meu amor, seja bem-vindo. Espero que você tenha dormido muito bem, que as crianças estejam bem também. Gisela Bettina também por aqui. A Janu já deve ter ido correr. Conheço a Janu, já deve ter ido correr. Deve estar endorfinada neste momento. Enedir, _Mary também por aqui. Bom, vamos falar agora sobre o ciclo do sofrimento. É sobre isso que a gente começa a falar a partir de agora. E a primeira coisa que eu quero é fazer um acordo com você. Diz para mim se você estará de acordo com o que eu vou propor a você, sim ou não, ok? O acordo é: deixe a culpa para trás. Primeiro acordo para a gente começar a nossa conversa, porque essa conversa, fichas irão cair e você terá a tendência de se sentir culpada. Eu preciso que você deixe a culpa para trás. Coloca aqui sim ou não se você vai deixar a culpa para trás, se temos um acordo. E por que eu quero que você deixe a culpa para trás? Porque ela não vai te levar a lugar nenhum a partir de agora se você ficar cultivando ela. Se você ficar cultivando essa culpa, você não sai do lugar. Legal, Tânia, obrigado. Enedir também, excelente. Cris também, ótimo. Coloca aqui. Se temos um acordo, Cristina Nakata, excelente, Gabi também. E eu quero que você entenda que vitimismo, presta atenção, vitimismo é uma proteção. Muitas pessoas não fazem suas vidas andarem por quê? Porque elas adoram se vitimizar. E se vitimizar é uma maneira de você não entrar em ação. Quando eu sou vítima, eu preciso que alguém me ajude e eu fico ali sofrendo. E essa é uma característica do ciclo do sofrimento, o vitimismo. E aqui não é a falta de reconhecimento ao que você viveu e à sua história, aos seus dramas, não é nada disso. Mas você precisa seguir em frente. Ficar no papel de vítima, presta atenção aqui, é confortável.
Então escreva aqui, fora vitimismo. Escreva aqui nos comentários para você fixar, para você mandar uma mensagem aqui para o seu cérebro, para a sua mente. Fora vitimismo. Eu não posso mais ficar nesse papel de vítima se eu quero realmente transformar minha vida. Se você verdadeiramente quer fazer algo, ter uma vida diferente da que você está tendo hoje, parar de ser vítima é o primeiro passo. E talvez seja o passo mais importante que você dê nesse início de processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E como eu disse, boa Virgínia, fora vitimismo. Fora vitimismo. Boa Cássia, fora vitimismo. Não é, Rose Caleiro, minha mãe, boa, fora vitimismo. Não é o não reconhecimento das suas dores. Por quê? Eu sei muito bem, porque eu trato, cuido de pessoas diariamente. Eu sei que as pessoas carregam bagagens muito pesadas. Muito pesadas. E são bagagens que, se não forem resolvidas, travam a sua vida. Travam a sua vida. E travam a sua vida de um jeito assim inacreditável. Inacreditável. Eu vou contar um caso de uma paciente minha da hipnoterapia recente, bem recente. Uma mulher, hoje na casa dos seus 50 anos, que ela vive num conflito com o filho mais novo. Ela tem 2 filhos. E ela vive um grande conflito com o filho mais novo. Ela se separou recentemente, o pai era extremamente autoritário, o pai, inclusive, humilhava muito esse filho e hoje a relação dela, depois da separação do pai, ficou pior com o filho. E aí dentro do processo da hipnoterapia, a gente vai à causa, a gente vai olhar o que eu chamo de fazer as pazes com a sua história. Escreva aqui, fazer as pazes com a sua história. E aí a gente encontrou uma bagagem muito pesada. Essa mulher, ela vem de uma família muito certinha. Claro que famílias não são 100% certinhas, você sabe muito bem disso. Mas uma família extremamente religiosa, onde os princípios são muito colocados à mesa desde a infância, onde todo mundo tinha que ser certinho. Essa minha paciente, terceira filha, aos 18 anos, ela engravida. E engravidar sem estar casada para aquela família era algo extremamente agressivo. Ô, Roberta, obrigado, viu? Você me ajudou nesse processo. E você, Roberta, você que se entregou ao processo, Você foi excelente. Você também, hipnoterapeuta que é, terapeuta que é, você também está ajudando muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Obrigado, viu? E essa mulher, ela, aos 18 anos, ela engravida, e isso para a família seria um grande problema, Ela ficou com medo. E aí o que ela faz? Ela aborta uma criança. E aqui sem julgamento, ok? Eu não sei, de verdade eu não quero saber o que você pensa a respeito disso. Não é o caso aqui, não é a discussão. E sem julgamento. Ela abortou, ela tomou a decisão de abortar. E aí, para não correr mais o risco de talvez engravidar novamente, ela se casa, muito jovem, 18, acho que logo na sequência ela se casa. E ela se casou basicamente para quê? Para não correr o risco de engravidar de novo e viver aquela situação. Pois bem, o casamento segue, casada com uma pessoa extremamente autoritária, e ela se viu infeliz nesse casamento por muito tempo. E isso criou um condicionamento nela, essa questão de não poder errar, porque ela tinha errado, ela vinha dessa família que fazia tudo certinho. Ela se tornou alguém extremamente autoexigente, onde ela não conseguia muitas vezes se acolher, trabalhando o dia inteiro, fazendo tudo pelos filhos, tudo, até o momento em que a conta chegou.
E quando a conta chega, ela vem de uma maneira violenta. E aí o corpo físico sente, a mente também ela é prejudicada, o emocional é prejudicado e ela se viu paralisada, né, diante de um casamento falido. E aí ela teve que ter o quê? A coragem, a ação para mudar essa história. E aí no nosso processo aqui, a gente trabalhou exatamente essa questão do aborto. Dela, primeiro, reconhecer essa criança e 2, recolocar o segundo filho na posição correta. Na posição correta. Na blindagem emocional, no programa Blindagem Emocional, tem um dia que eu falo sobre a grade de lealdade familiar. Todos nós temos uma posição correta. Só que muitas vezes essas bagagens pesadas são mistérios que aconteceram na nossa família, que aconteceram na nossa história e a gente nem sabia. E quando a gente percebe, a gente estava na posição errada. Eu não vou ter tempo aqui para explicar isso, mas só para você ter uma ideia. Nós todos temos a energia masculina e feminina, porque somos metade mãe e metade pai. Energia feminina, energia de acolhimento, energia de autocuidado, de cuidado com o outro. Energia masculina, energia de ação, de força. E o primeiro filho, normalmente, ele tem essa energia masculina, mais energia masculina. A tendência de ter uma energia masculina mais forte. O segundo filho tem uma energia mais feminina, de mais cuidado. E o terceiro filho, ele tem a chamada energia neutra. Ele tem tanto masculino e feminino num equilíbrio maior. Só que esse terceiro é alguém que vai para o mundo, é alguém muito ligado à liberdade. E aí por que foi importante nesse processo a gente olhar para essa bagagem pesada que essa paciente tinha? Porque o segundo filho, o filho caçula, na verdade ele não era o segundo, ele era o terceiro. E ele queria ir para o mundo, só que a própria mãe, com essa necessidade de ter uma família perfeita, para não desagradar a mãe dela, o pai dela, porque todos vinham dessa cultura de uma família perfeita, ela não libertava eu não vou falar criança porque o rapaz tem quase 30 anos, ou acho que tem mais de 30 anos já. Ela não conseguia libertar esse filho para o mundo. Por quê? Porque ela precisava manter a imagem de uma família perfeita. Faz sentido isso para você? Percebe que a gente carrega muitas bagagens pesadas. Só que isso, se você não resolve, você continua no ciclo do sofrimento. E é por isso que muitas pessoas, e talvez seja o seu caso, pessoas se acostumaram a viver no ciclo do sofrimento. E viver no ciclo do sofrimento é extremamente pesado. É extremamente pesado. Por quê? No ciclo do sofrimento, a sua autoestima ela vai ficando cada vez mais baixa. A autoestima baixa é a característica mais marcante do ciclo do sofrimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Cris, olha a lealdade familiar aí, sim. Nossa conversa ontem foi uma abertura para mim de vários pontos. Obrigada. Logo, logo estarei aí com você para iniciarmos o tratamento. Legal, Cris. Excelente. Legal que você falou da lealdade familiar. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a lealdade emocional, né? E nesse caso que eu contei, exatamente, a lealdade à mãe, né, de ter uma família perfeita, fez com que essa paciente ela se colocasse uma pressão tão grande que ela inclusive aprisionou o próprio filho. Tudo bem? Autoestima baixa é uma característica marcante de quem está no ciclo do sofrimento. Por quê? Com autoestima baixa, qual é a tendência? É eu não me cuidar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho. É a tendência. Para que eu vou me cuidar? Para que eu vou me respeitar? Para que eu vou me proteger de agressões verbais, emocionais e até físicas num relacionamento? Para quê? A minha autoestima já é baixa mesmo. E aí eu acabo não me cuidando. Eu acabo me deixando levar pela vida. Eu acabo aceitando a mediocridade como algo normal. E não é normal. Lembra disso. É muito comum pessoas viverem, por exemplo, num relacionamento infeliz. É muito comum pessoas não serem felizes nas profissões que têm.
É comum, mas não é normal. Escreva aqui. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Então ela não se cuida. E como ela não se cuida, ela não gosta da própria imagem. Ela não gosta de se ver, por exemplo, no espelho. E aí ela se fecha mais. E aí ela vai o quê? Ela vai perdendo o próprio brilho. Ela vai perdendo o próprio protagonismo. Ela vai se sentindo, inclusive, desprezada pelas pessoas ao lado dela. Porque ela se sente inferior, ela se sente cada vez menor. Tá fazendo sentido isso para você? Talvez você esteja se identificando aí, algumas pessoas talvez estejam se identificando com isso. Obrigado, Camila, obrigado, Tânia. É comum, mas não é normal. Obrigado, Cris. É comum, mas não é normal. E a gente precisa se indignar com isso. A gente precisa questionar isso. Porque aí o que acontece? Quando a minha autoestima é baixa, quando eu não me cuido, quando eu me fecho mais, eu me encolho mais e eu sou desprezada pelo meu ambiente, eu fico pior ainda. E quando eu fico pior, eu fico mais triste. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes eu preciso, para fugir da dor, a minha mente me joga para um prazer. E eu ajo por impulso. E quando eu ajo por impulso, menos eu me cuido. E menos elogios eu recebo, menos atenção eu recebo. E isso gera insegurança na minha vida. E aí eu aceito qualquer coisa. Inclusive viver dentro de um relacionamento falido, abusivo, tóxico. Eu aceito ser infeliz na minha profissão. Eu aceito ter hábitos ruins na minha vida. Eu aceito qualquer coisa, porque eu estou insegura. Vou contar uma outra história para você. Hoje eu estou contador de histórias. Uma paciente também recente. Uma profissional que trabalha numa grande empresa de comunicação. Só que extremamente insegura. Insegura ao ponto de, numa conversa, por exemplo, com o chefe, com uma outra pessoa da equipe, dela tremer. Dela ficar tremendo. Das pessoas até questionarem, você está com algum problema neurológico? Será que é mal de Parkinson? As pessoas começaram a questionar ela, por quê? Uma insegurança muito grande. Alguém aqui se identifica com isso? Uma insegurança muito grande. Aí, dentro desse processo da hipnoterapia, vamos à causa. A mãe não desejou o nascimento dela. E aqui, de novo, sem julgamento. A coisa, acho que mais importante que eu aprendi como hipnoterapeuta é não julgar. E não julgar de verdade, né? De verdade. Não apenas da boca para fora. Não julgar. A mãe engravidou, não queria, mas acabou levando essa gestação, né, até o nascimento, tudo certinho. Só que ela desenvolveu uma raiva pela filha. E novamente, sem julgamento aqui. Desenvolveu uma raiva. Então ela desprezava a filha na cara dura mesmo. E aí depois ela teve uma outra filha, essa sim desejada. E aí qual foi o mecanismo, né, que essa mãe adotou? Ela desprezava a minha paciente e fazia de tudo pela segunda filha. Ao ponto de tirar brinquedos das mãos da minha paciente para dar para a filha querida dela. E sem contar as palavras as palavras bem pesadas. Você foi achada no lixo. Você não é minha filha. Palavras bem pesadas. E volto a dizer, sem julgamento aqui. Sem julgamento. Qual foi o recurso que a mente dessa minha paciente criou para sobreviver? Eu preciso ser forte. E eu preciso sempre agradar as pessoas. Eu não posso desagradar as pessoas, porque eu nem fiz nada, né? Eu só nasci e a minha mãe já me trata assim, então eu não posso desagradar ninguém. Essa minha paciente,
ela fez uma mudança de emprego recentemente. Então ela está numa grande empresa de comunicação. Só que ela é uma profissional, assim, com muita qualidade. Para entrar nessa empresa, e eu conheço um pouco porque eu trabalhei com comunicação por muito tempo, para entrar nessa empresa, não é uma coisa assim, hoje eu quero entrar nessa empresa. Alô, posso entrar na empresa? Claro, vem para cá, começa hoje. Não, não é assim. É um processo extremamente exaustivo, um processo bem criterioso. E ela conseguiu. Por quê? Porque ela é competente, extremamente competente. Só que ela está num ambiente novo, ela está num ambiente que ela ainda não domina completamente, e aí o que veio à tona para ela? A rejeição da mãe. Aquela rejeição que ela sofria da mãe, o desprezo que ela sofria da mãe. Então ela chegou num ambiente que é novo para ela. Então é natural. Você já chegou num ambiente novo, não chegou? Você, num primeiro momento, você está ali tateando tudo. Você está tateando cada centímetro daquele ambiente. E as pessoas que estão naquele ambiente também estão te analisando. Faz sentido isso para você? E isso gerou nela crises de ansiedade, de não dormir, de não comer. Por quê? Porque o medo daquele desprezo que ela sofreu pela mãe durante toda a infância, ela estava com medo disso acontecer de novo. É uma conexão muitas vezes maluca, mas a gente foi para a cadeira aqui, como eu falo, e a gente resolveu. Conclusão, está se sentindo muito mais segura. Não está tremendo mais, ela está conseguindo verbalizar e ela está ganhando o espaço dela. Porque ela é extremamente competente, ela não é uma pessoa incompetente, ela é muito competente. E é um medo irracional. E agora começa a pensar quantos medos irracionais já não tiraram de você a possibilidade de você se libertar. Escreve aqui para mim, quantos? Quantos medos não te aprisionaram por anos e anos e anos, se é que não estão te aprisionando ainda, porque você não acredita que seja possível. E que você tem medo na hora de arriscar, você tem medo na hora de tomar aquela decisão. Faz sentido isso para você? Bom dia, Roqueques, Danúbia também por aqui, Fábio Fante, Flávia, Eduardo, sejam bem-vindos. Kátia Barato, oi Kátia, seja bem-vindo. Percebe? Nossa, que história. Pois é, Gabi. A vida dessa minha paciente foi de viver com muito medo de ser rejeitada. Então, quando ela vai para um trabalho novo, e que para ela já foi um esforço grande, né, dela sair de um lugar que ela estava há mais de 10, 15 anos, eu acho, super segura para algo novo. Isso foi um grande ato de coragem. Só que na hora, sem a blindagem emocional, sem o controle das emoções, o que aconteceu? A mente não aguentou. E aí o corpo começou a reagir. O tremor, o que ela sentia, é a emoção. A emoção é uma reação física e química. Você sente no corpo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que a gente precisa fazer as pazes com a nossa história, sabe por quê? Muitas vezes nós estamos presos à lealdade emocional. Há fatos que aconteceram que tiram, por exemplo, a minha capacidade de acreditar que eu sou capaz sim, que eu sou capaz de realizar os meus sonhos, como foi o caso dessa minha paciente. De tanto a mãe colocar ela para baixo, ela começou a acreditar que ela não era capaz. Eu não sou capaz de estar aqui nesse lugar. E mais ainda, no caso dela, eu não sou merecedora de estar num lugar, numa posição bacana, de estar numa empresa legal, de ter sucesso, de ter prosperidade. Essa lealdade emocional, aquelas palavras que ela ouviu, aquilo que ela viveu. Muitas vezes essa lealdade emocional faz com que, já que a mamãe sofreu, eu também preciso sofrer. Já que a mamãe estava triste quando eu nasci, eu também preciso viver em depressão e triste para o resto da minha vida. Já vários casos de depressão aqui eu tratei exatamente com essa causa.
Mamãe estava triste quando eu nasci, quando ela estava me gerando, porque papai batia nela, porque papai abandonou, porque papai traía, ela ficou triste. E aí, por lealdade emocional, o que eu faço? Eu também vou ficar triste, né? Mamãe não pode sofrer sozinha. E aí eu vivo em depressão. E aqui o que eu quero que você entenda é que você e só você pode e precisa ser responsável pela sua felicidade. Os anos estão passando, os dias estão passando, e o que você tem feito verdadeiramente de ação para recuperar os seus sonhos, para você recuperar a sua vida, para você construir algo que você se orgulhe? O que você está fazendo de ação? Você precisa assumir essa responsabilidade a partir de agora. Você não pode mais se conformar com essa infelicidade, com essa depressão, com crise de ansiedade, crise de pânico. Você não pode mais continuar presa a uma lealdade emocional que te aprisiona, que tira os seus sonhos. Ação. Ação com preparação. Escreva aqui, ação com preparação. Porque não adianta nada agir sem estar preparada. Então, gato, eu tenho que fazer 20 mil cursos, ler 50 mil livros para estar preparada? Não. A ação muitas vezes te ensina muito. Mas você precisa estar minimamente preparada. E preparação é conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Conhecimentos que eu não tenho ainda. Autoconhecimento, eu preciso me conhecer, eu preciso saber os meus valores, eu preciso saber a minha identidade, eu preciso saber quais são os meus talentos, quais os meus pontos fortes e fracos, e eu preciso de blindagem emocional, que é o controle das emoções. Sem blindagem emocional, eu não resisto ao processo. Eu não resisto ao processo. Porque, entenda, é um processo. É um processo você sair de onde você está hoje para chegar onde você quer. É um processo. É um processo. E se você não estiver minimamente preparada, você desiste no meio do caminho. Você desiste. Agora, você vai desistir mais uma vez? Mais uma vez? Eu deixo para depois, gata. Já estamos no meio do ano. Ano que vem eu faço isso. Será que você chega até o final do ano? De verdade, eu estou falando isso, eu sei que é duro o que eu estou te falando, mas será que você chega mesmo? Porque o tempo está passando. A conta chega. Você precisa ter fome de mudança. Fome de mudança. Porque sem essa fome de mudança, você se torna uma presa fácil, sabe para quem? Para sua mente de sobrevivência. A sua mente não quer que você gaste nada de energia. E para isso, ela tem um carcereiro. O ego é o seu carcereiro. O ego é o oposto do seu verdadeiro eu. O ego é o guardião da sua mente de sobrevivência. O ego está sempre usando truques para te manter sem ação. Porque sem ação não há riscos e sem riscos você sobrevive. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Gata, mas quem tem baixa autoestima não deveria ter o ego inflado, né? Ter um ego mais forte? Não. Não confunda mais ego com egolatria. Egolatria é um truque do ego para você ficar olhando somente para si sem nenhuma ação. Você precisa entender isso porque é uma diferença bem sutil. Egolatria é quando eu fico só olhando para mim, sem nenhuma ação, sem nenhuma evolução. Eu fico ali só olhando para mim. O ego é uma espécie de guardião da sua mente de sobrevivência. Ele está ali o tempo todo, controlando as suas ações. Sabe como ele faz isso? Você já ouviu aquelas vozinhas? Não faz isso não. Você já tentou várias vezes.
e você se machucou. Não, você não está preparado, você não é capaz, você é isso, você é aquilo. Você já ouviu isso? Esse diálogo interno, esse maldito diálogo interno que existe? Isso é o teu ego. O ego, como diz o Osho, é o oposto do seu verdadeiro eu. Por isso que ele fica comandando essas vozinhas. Você já ouviu aquela vozinha, por exemplo, eu não sou tão bonita o suficiente. Eu não confio nas minhas decisões. Eu não sou tão boa assim. A Ana Duarte é muito melhor do que eu. A Aline Regina Ritter é muito mais bonita do que eu. Você já ouviu essas vozinhas? Você já ouviu isso? Isso é o ego. É o ego te controlando. Porque quando eu me comparo, por exemplo, eu paro a minha vida para entender aquela comparação. A vida, escreve isso aqui, escreve aí no comentário. A vida acontece no presente. A vida acontece no aqui e agora. O ego, o truque do ego é te tirar do presente. Ou pensando lá no passado, nossa, como era boa a minha vida lá no passado, ou te jogando para essas comparações lá no futuro. Nossa, será que realmente eu vou ser capaz de conseguir isso? Agora, responde aqui para mim. Se você, por exemplo, se sentisse verdadeiramente bonita o suficiente, quais decisões da sua vida teriam sido diferentes? Se você confiasse nas suas decisões, como é que estaria a sua vida hoje? Faz sentido isso para você? Então você precisa, para transformar a sua vida, você precisa aprender a controlar o seu ego. E é possível você controlar o seu ego. Gata, eu não quero mais viver com o ego. Não, isso é impossível. Não tem como você não viver com o seu ego. É não ter o ego ao seu lado. Agora, você pode ter um maior controle sobre ele. Quem aqui gostaria de controlar melhor o ego? Escreva eu aqui para eu saber se você gostaria de controlar melhor o seu ego. Porque quando você controla o seu ego, você interrompe muitos pensamentos que te aprisionam, às vezes, um dia inteiro. Você já ficou ruminando lá uma informação? Nossa, mas eu não sou tão bonita assim, eu não sou tão bonita assim. Olha aqui a minha perna, olha aqui o meu braço, olha aqui não sei o quê. Você já ficou nisso? Você já ficou nesse disco riscado? O tempo todo, eu não consigo, eu não sou bonita, eu não sou o suficiente. Você já ficou nesse disco riscado? É por isso que o ego detesta o presente. O ego odeia o presente, porque o presente é a morte do ego. Por isso que o truque do ego é te jogar para o futuro, pensamentos aleatórios, repetitivos e que não te levam a lugar nenhum, ou lá o passado, que também não resolve nada. O passado serve para a gente aprender com ele, porque já passou, não tem como você modificar. Por isso que eu disse aqui no início, vitimismo é um truque do ego para você ficar lá chorando no passado. Ai, o que eles fizeram comigo? Ok, viva o luto, mas siga em frente. Viva o luto. Porque se te causou tristeza, você precisa viver esse luto. Mas a vida precisa seguir. Tudo bem? Faz sentido? Então, para você que quer aprender a controlar o ego, tem um caminho, que é ter blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, que é o controle das suas emoções, você consegue controlar o seu ego. Você consegue aprender a lidar com os truques dele. O ego o tempo todo, ele está querendo que você fique num modo de economia de energia. Quando você tem blindagem emocional, você tem a capacidade de controlar as suas emoções e controlar esse truque do ego. Ter blindagem emocional, escreva aqui, blindagem emocional para você não esquecer. Ter blindagem emocional é ter uma vida intencional. Uma vida intencional é uma vida em que você faz as escolhas. Eu estou aqui, por exemplo, intencionalmente, porque eu quero estar aqui, eu adoro fazer isso aqui. Adoro fazer live, adoro conversar com você. Isso é uma vida intencional. Agora, quando o ego me controla, talvez, se o ego me controlasse, eu estaria fazendo algo que eu não gosto.
e que bate na minha autoestima, porque acaba sendo custoso, acaba sendo algo muito pesado. Faz sentido isso para você? Então, você precisa buscar uma vida intencional. A vida que você está vivendo hoje provavelmente não é uma vida intencional. É uma vida onde você está sendo controlada pelo seu ego. É uma vida que é ruim, é medíocre. Sabe por quê? Porque o seu ego tem medo que você se arrisque. E para ele é extremamente confortável que você continue aí se vitimizando muitas vezes. E que você não haja. Coragem é agir. Se você precisa de coragem, você precisa de ajuda. E está tudo bem. Você precisa recuperar a coragem para você encontrar a liberdade que você almeja. Qual é a liberdade que você quer? Talvez de financeira, de um relacionamento, geográfica, de tempo. Qual a liberdade? E você tem que lutar por ela todos os dias. E como é que você começa a lutar de uma maneira eficiente? Você começa a lutar de uma maneira eficiente com blindagem emocional. Quando eu tenho o controle das minhas emoções, eu consigo ter decisões muito mais racionais. Boa, Gabi. Coragem é agir. Coragem é ação. Cássia, sou muito medrosa em tudo. Porque provavelmente, Cássia, presta atenção no que eu vou te falar, você aprendeu a ser medrosa. Porque o medo faz parte da nossa vida. Só que o medrosa é algo que provavelmente é acima do normal, com medos que são imaginários, medos que não são reais. O que é um medo real? Eu estou aqui fazendo a live desse exemplo, acho que esses dias. Estou aqui fazendo a live, entra um tigre faminto que não come há 2 meses. E estou eu e ele aqui. Óbvio que eu vou sentir medo, né? Vou sentir muito medo. Isso é um medo real, porque tem um tigre aqui na minha frente. Agora, quando a minha mente, o meu ego começa a falar assim, não, você não é bom o suficiente, você vai falhar, o que acontece? Você não faz nada e isso é um medo imaginário, porque você talvez não tenha evidências de que isso vai acontecer. Para essa paciente que eu te falei, que com muita insegurança, eu falei, conta para mim um pouquinho da sua história profissional. Uma história incrível, de várias conquistas, de várias ações. Não tinha uma evidência de que ela era incompetente, de que ela ia ser demitida, de que ela ia ser rejeitada. Mas ela ficou presa por muito tempo nesse medo. Tudo bem? Lice Brigadeiros, não consigo ter ação. Você precisa de ajuda. Talvez para você, Lice, o programa Blindagem Emocional seja ótimo. Porque o programa Blindagem Emocional, qual é o objetivo dele? É recuperar a coragem. É recuperar essa ação. É recuperar a sua capacidade de sonhar. Tudo bem? Faz sentido? Então coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. E eu vou te dar a dica de um livro bem importante para você. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. Cássia, quando me sinto feliz, às vezes tenho medo de estar feliz achando que algo ruim vai acontecer. Olha, Cássia, eu nem te conheço, né? Ainda não te conheço. Mas eu diria o seguinte, duas alternativas aqui, 2 hipóteses. Talvez eu erre as duas, mas 2 hipóteses aqui. A primeira hipótese é: mamãe foi infeliz e eu preciso manter essa lealdade. Algo subconsciente, não racional. Mas a vida da minha mãe foi tão sofrida que eu não mereço ser feliz. Vai ser uma injustiça com a mamãe eu ser feliz e ela não. Então eu não mereço ser feliz. Então eu não faço nada, né? Ou eu tenho realmente medo de ficar feliz. Então eu prefiro ficar na infelicidade. Ficar na infelicidade faz com que eu me sinta bem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Segunda hipótese, talvez algum trauma, né, que tenha acontecido, alguma perda nesse caminho, alguma que tirou, né, você daquela felicidade, daquele estado e gerou um aprendizado de que felicidade é perigosa. Tá bom?
Deixa eu ver aqui. Antes, enquanto vocês colocam aqui os aprendizados, o livro é um livro clássico. O ego é seu inimigo. Deixa eu pegar aqui. Hoje que eu estou aqui no consultório, tem os livros às minhas mãos. O ego é seu inimigo. Um livro que você vai entender ainda mais. Eu vou dar um bônus aqui. Cadê? Onde está? Não é possível que tenham roubado meu livro. Aqui tá na minha cara. O livro do ego do Osho também. O livro do ego do Osho. Outra dica para você aqui, tá bom? Outra dica para você. O livro do ego também. São 2 livros que eu tô te indicando hoje. Um de bônus para você. Tá bom? A Cássia, quase isso? Bom, quase, então, que bom, ó, sei te conhecer, mas é porque eu já tenho essa rodagem do consultório. Então, mais de milhares de atendimentos, então eu já entendi muito, assim, existem padrões nos comportamentos. Existem padrões. Então, provavelmente, a sua história, né, esse medo de ser feliz, você precisa o quê? Você precisa dar uma nova interpretação para sua mente, porque senão você nunca vai ser feliz mesmo. Isso é uma sentença, isso não pode ser uma sentença para o resto da sua vida. Faz sentido isso para você? A Gabi, a Tânia, agindo se transforma, excelente. Gabi, que devemos viver a nossa verdade e ter blindagem emocional para lidar com o nosso ego, excelente. A Alice Brigadeiros, que devemos controlar o ego que nos aprisiona, perfeito, excelente, excelente. Silvana, a vida acontece no agora. A Kátia, prefiro nem falar do aprendizado, vou levar puxão de orelha. Tô te esperando ainda, viu, Kátia, da blindagem emocional. A Cássia, minha mãe era muito preocupada com a opinião alheia. Pois é. Então, talvez tenha um apego à escassez, né? Porque ser rico, talvez, ser feliz, ser próspero não é bom. Talvez isso tenha a ver com lealdade emocional. A Virgínia, minha foi a comparação da minha mãe sempre achar que a minha irmã era melhor do que eu. Fiz diferente, estudei e me formei. Passei em 2 concursos e ajudo a todos da família. Virgínia, sem te conhecer, eu já diria para você que talvez esteja muito pesado para você, né? Carregar essa máscara de alguém que precisa ser forte para carregar toda a família. Talvez isso esteja te custando muitas coisas, eu não sei, se já não te custou. Tempo, não sei se você tem filhos, tempo com os filhos, autocuidado. E aí você precisa talvez entender, será que, né, que bom que você conseguiu prosperar, né? Ser aí, como você falou, né? Fez 2 concursos, ajuda todo mundo da família, mas a que custo? Será que está valendo a pena? A Márcia, um bônus, deixa, eu queria aqui em casa. Não, eu não empresto livros, hein? Já digo isso. O Gato, mas por que você não faz isso? Um dia, quem sabe, eu trate na hipnoterapia, mas eu não empresto livros. Eu até prefiro comprar e te dar de presente, mas eu não empresto livros. A Virgínia, esqueci de mim. Pois é, tá vendo, Virgínia? Então talvez, olha só, talvez esteja até fácil. O que você precisa? Você precisa dar uma nova interpretação, um novo significado para essa raiva que talvez você carregue, e talvez conscientemente você não admita, mas subconsciente existe uma raiva de tudo que você viveu lá com a sua mãe lá atrás, de falar o seguinte: Virgínia, sei lá, de 5 anos, a guerra acabou. A gente não precisa mais ficar nessa batalha, porque essa batalha está custando muita coisa para você. Tá bom? Para você, bônus não, né? Na verdade é a minha obrigação. Também não é uma obrigação, né? Mas eu vou fazer isso assim porque eu gosto. Ontem eu não fiz a live, né? Então eu vou fazer a live amanhã, às 8 horas da manhã. Sábado, 8 horas da manhã, se você quiser, estarei aqui ao vivo falando de um outro assunto muito importante para você, tá bom? Amanhã, 8 horas, aí a gente completa a semana com 5 lives. E no domingo tem o Mentalidade Ogata às 19 horas no YouTube, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê. Tchau!